the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Então bora começar, né, gurizada? Boa noite. Espero que todos estejam me escutando bem, apesar de eu não ouvir vocês. Só lembrando o que a gente fez na semana passada aqui, que a gente falou um pouco mais sobre APIs e uma explicação um pouco melhor, né? Porque a primeira explicação que a gente fez sobre APIs ficou bem difícil de entender ainda. Aí semana passada eu trouxe aqui uma visão mais simples sobre APIs. A gente desenvolveu um código aqui de verdade, né, que gerou um sitezinho aqui, que é esse site aqui do Pokémon. E aí a gente fez essa lista aqui com os Pokémons aqui, ó. Tá. E aí para esse site aqui ficar, digamos que mais correto, né, mais bonito, ainda faltaria a gente poder acessar os outros Pokémons que a gente não consegue acessar aqui. A dificuldade que a gente tinha era basicamente pegar o ID do Pokémon. Esqueci de botar no Postman, né? Postman. Esse era esse aqui. Que é só lembrando, é o aplicativo que a gente usa para gerenciar, né? Para gerenciar APIs. Não tá aqui meu Postman. Mas enfim, aqui que a gente acessou a API dos Pokémons. E aí entendeu aqui como os Pokémons vinham, ó, a listagem e tal. Aprendeu um pouco também a entender, né, como funciona um JSON, que é esse tipo de exibição de dados aqui. E no código a gente aprendeu a trabalhar o JSON. Então o nosso desafio mesmo aqui foi descobrir o ID do Pokémon, porque na listagem dos Pokémons não vem o ID, vem só o nome e a URL. E aí o que ficou faltando aqui foi pegar o ID para a gente poder pegar a imagem, porque a gente descobriu que esse aqui era o endereço da imagem,
mas para pegar a imagem do Pokémon, no final tinha que vir aqui o ID dele, e a gente não sabia. Então, para descobrir o ID, a gente pegou o endereço da URL e foi quebrando, né? Primeiro aqui a gente pegou o endereço da URL, que ela veio assim para nós. E aí aqui no array a gente fez um split, a gente quebrou essa string aqui, esse texto, na palavra Pokémon. E ela, no caso, ela tá aqui, ó. Então a gente dividiu aqui, digamos assim. E aí gerando um array, né? O antes da palavra Pokémon e o depois. Como a gente criou o ID, o que estava antes não nos era interessante. Então a gente pegou só essa partezinha aqui e removeu as duas barras, né? Aqui está o array, ó, como ele ficou para nós. Então aqui a primeira parte aqui é a segunda, né? Então a gente pegou só a segunda parte aqui, ó, do array. A gente fez a divisão e pegou só a segunda parte. E aí depois aqui a gente fez a substituição da barra, né? Porque a gente estava pegando esse texto aqui e aí a gente fez substituiu a barra por nada, né? E aí o que era assim passou a ser assim. Ou seja, essa variável PokéID começou a armazenar só o ID do Pokémon. E dessa forma a gente conseguiu pegar aqui, substituir e fazer as imagens dos Pokémons aqui corretamente. O que faltou foi fazer a paginação, para a gente poder trocar de tela e ver os demais Pokémons. E para isso a gente não tem aqui uma coisa tão simples de fazer. O que a gente tem aqui no resultado da API, ó, é a quantidade de Pokémons e seria isso aqui, que é a próxima, digamos assim, qual é a próxima página. Então, nesse next aqui, a gente recebe o link da próxima página. E o previous, sei lá como se fala isso aqui, que eu não lembro, a gente recebe vazio porque não tem uma página anterior à primeira página, né? Então, veio assim. Mas, na primeira página, já viria... Deixa eu mexer aqui. Se a gente pegasse essa primeira página aqui, colocasse aqui, essa segunda página, no caso, enviasse, ó, ele já viria com, né, a página anterior e a próxima página. Então a gente tem o material necessário aqui para fazer a paginação. A gente poderia fazer assim, ó, vamos primeiro exibir em tela qual é o total, né, a quantidade total de Pokémons que existem aqui, né, na API. No caso, é essa aqui. Então a gente vai pegar esse atributo aqui, count. Onde é que está isso? Aqui, ó, na var PokéList igual, aqui, ó, PokéList, ela está recebendo toda a resposta. Desculpa, ela não está recebendo toda a resposta, não. Ela está pegando a resposta da API e está pegando só o results. No caso, ela está pegando só essa parte aqui, ó, né? Então, o que a gente precisa é o count. Então, a gente poderia fazer assim, ó, var total Pokémons igual a response, né? E o que a gente precisa é o count. Pronto, a gente já teria aqui esse valor que vem aqui no count. Eu teria que exibir isso em algum lugar, porque hoje a gente não exibe em lugar nenhum. Olhando aqui para a tela, ó. Então eu poderia botar aqui um subtítulo aqui embaixo assim, opa, assim, atualmente, sei lá, nossa base de dados contém X Pokémons. Algo nesse sentido assim. A gente pode colocar aqui. Aqui é o H1, que está aqui em cima. Eu quero abaixo dele, então tem que ser abaixo dessa linha aqui. Dentro do content. Botar um P, padrão. Botar aqui, atualmente, nossa base de dados contém. Aí aqui vai ser o valor que a gente quer botar. Como é que é? É pó? Quer? Sim.
Como eu quero substituir esse X, eu preciso fazer alguma coisa aqui para eu encontrar melhor e poder substituir ele. Se eu deixar só esse X aqui, eu não vou conseguir colocar isso aqui, ó, em algum lugar, né? Então eu preciso fazer alguma coisa aqui, botar um ID, uma classe, fazer alguma coisa aqui. Para isso, assim, quando tá dentro de textos, tá? Particularmente, eu boto um span, tá? Porque o span, ele não tem, ele é uma tag, mas ele não tem estilo nenhum, ó. Ele fica assim, tá vendo? Eu acho que eu vou botar isso aqui lá pra cima. Fica mais bonito aqui em cima, acho. O meu, ó. Também não ficou bonito, ó. Fazer como tava. Eu vou subir ele. Eu acho que aqui tem uma margem que eu tinha posto. Vamos inspecionar o elemento aqui, a gente já vê. Divial no header. Ó, ele tem uma margem. Ele fica laranja, tá vendo? Aqui, ó, margem, ó, de 50 pixels. Então, só mexer ali no meu estilozinho aqui. Tá aqui ela, ó, margem bottom. Eu vou botar 5 pixels. E aí ficou assim, plain. Agora eu tenho que botar uma margem aqui nesse content. Esse aqui. Vou dar uma margem top de 30 pixels. Opa. 30 pixels. Opa. Ué. Ah, eu deixei aqui ainda. Vou botar aqui para cima. Vou deixar ali mesmo. Na real, não vou botar margem nenhuma aqui. Vai ficar colado. E aqui eu só vou botar uma tagzinha que eu acho que vocês ainda não conhecem, que é o BR. Isso aqui é uma quebra de linha. Então, quando tu bota, ó, ele dá uma quebra de linha. Ó. Agora, o que importa é que eu preciso substituir esse X aqui pela quantidade de pokémons que vem aqui na API. Né? Eu já separei numa variável aqui. Então, eu só preciso injetar ali no código. Para isso, eu vou botar um ID aqui. ID igual count pokémons. Só lembrando que aqui dentro, né, nome de classe, nome de ID, coisa e tal, a gente não coloca acento, não coloca cedilha, não coloca caractere especial, não dá treta, tá? A gente só usa texto, às vezes número, um underline ou até mesmo um if. Mais que isso aí é palhaçada. Então eu já tenho o ID aqui e eu já tenho a variável aqui. O que eu vou fazer é indicar o meu alvo, né, que é o ID, que é count pokémons. E eu vou dizer que eu quero mudar o texto dele. E aqui eu dentro eu boto o que eu quero que ele receba. No caso, a variável total pokémons. Se tudo deu certo, ó, clean. E como agora ele tem um ID, eu também posso botá-lo aqui no CSS e dar um font weight bold. Vai dar só uma destacada de level. Clean. Uma destacadinha ali, deixando a fonte um pouquinho mais grossa. Então agora está dinâmico. Se alguém cadastrar mais um Pokémon lá na base de dados, aqui vai virar 1303, 1304, 1305 e por aí vai, aumentando. Daria para fazer melhor, daria para eu colocar talvez aqui em cima, né, alguma coisa mais bonita, sei lá. Então agora o que falta é fazer a mudança. Antes de fazer a mudança, eu preciso fazer um botão aqui para trocar de página. Né, a gente vai precisar disso. Então, eu vou ter que criar um botão aqui no final da lista. E o tbody é o final da lista, no caso, né?
Então eu vou criar mais uma tagzinha aqui que eu tenho. Put. E aqui eu vou botar um button. Se vocês só digitarem assim, ó, e apertar Enter, ó, ele já cria a tag para vocês. Tá? O ID vai ser btn de button next. Opa, next. Então eu vou botar aqui próxima. E eu vou fazer um igual. Vai ser anterior. Vai ser o btn prévio. Então quando eu clicar, vamos ver como é que ficou aqui, ó. E ficou lá em cima da lista. Deixa eu ver se eu fiz certo essa injeção de código aqui. Não. Table the head the body. Ué. Por que ele foi lá pra cima, cara? Ele, na verdade, ele tá fora da... Ah, eu acho que essa tag aqui tá errada. Acho que nem tem isso. Deixa eu ver, footer. Deixa eu ver se é isso. Não, acho que nem existe isso. É, ó. Ele pegou acima, né? Não fez. Então, vou deixar pra lá. Eu vou só colocar esse daqui, então, dentro de uma div. Eita. Div. E vou dar um ID para essa div. Podia ser uma classe também. Que vai ser tfooter. Para me identificar melhor depois. Eu vou tirar ela de dentro da tabela. E vou colocar ela aqui embaixo. Agora sim. Ó, agora ela está aqui embaixo. Link. Eu poderia personalizar, né? Botar o botãozinho um pouquinho mais bonito e tal. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu só vou botar uma margem nela porque ela ficou muito colada. Margem top de 20 peixinhos, 20 pixels. Ó, ficou aqui mais. Tá. Depois, lembram que eu falei para vocês que eu vou ensinar vocês a usar um framework, né? Pra gente desenhar, digamos assim, um site de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida. Por enquanto, vamos ficar assim. O que eu quero que aconteça? Quando eu clicar no próximo, agora não está acontecendo nada, ó. Quando eu clicar no próximo, eu quero acessar a próxima página, né? Pokémons. Então eu tenho que criar um evento aqui, ó, ainda dentro do document ready. Só que eu não posso atrapalhar esse cara aqui, né? Que esse cara aqui já está fazendo todas aquelas nossas funções. Então eu vou achar o final desse cara aqui, ó, que está aqui. E vou criar aqui na verdade eu não vou criar nem aqui, eu vou criar fora. Vou criar uma função, function. O nome dela vai ser next page, né? Padrãozinho de função aqui. Abre e fecha, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Tá? Aqui dentro do parênteses, caso a gente queira receber um parâmetro nessa função, a gente coloca aqui dentro. E dentro das chaves, a gente coloca o que a gente quer que a função faça. No caso, ela vai fazer essa mesma coisa que tem aqui, ó. Então, o que eu poderia fazer? Um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí só mudar a URL, tá? Porque a URL da próxima página ela é diferente, ó. Ela é assim. Então, eu preciso saber para qual URL mandar. Como vai ser dinâmico, então o que eu posso fazer é passar o URL aqui, ó. URL. E daí depois eu posso só chamar isso aqui dentro do clique lá do botão e passar o URL aqui para dentro. Então aqui eu vou receber o URL, tá?
E daqui para baixo vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Vai ter esse total aqui, Pokémons, eu não preciso mais, porque eu já fiz lá em cima. Eu não vou precisar mais. Aqui, deixa eu só tirar um espacinho aqui, que eu gosto de colocar as coisas, né? Aqui a gente está falando de um assunto, aqui a gente está falando de outro assunto. Então eu gosto de deixar mais agrupadinho. Mas a lista aqui de Pokémons, aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então ela vai mandar para cá e ela vai trazer outro resultado. Né? Se eu só deixar assim, eu acho que já vai funcionar. Tá? Só que ao invés dele trocar a página, ele vai adicionar mais Pokémons aqui no final da lista. Por que isso? Porque aqui eu tô fazendo um append que eu ensinei na semana passada. O append ele adiciona um elemento no final do nosso alvo ali. Então ele vai adicionando elementos ali no final do alvo. Então, antes de fazer o append, na verdade eu tenho que limpar esse tbody. Para isso a gente pode fazer de uma maneira bem simples. Pode copiar isso aqui. Então, aqui ó, antes do for, aqui. Antes de executar o for aqui nos resultados, eu vou limpar. Então, eu vou botar ele aqui. Como é que eu limpo? Eu posso simplesmente colocar HTML aqui, que o HTML vai ter a função de inserir um HTML dentro do nosso alvo, que o nosso alvo é esse tbody aqui. Então, dentro desse alvo, a gente vai inserir um HTML. Qual HTML? Vou botar aqui, ó, vazio. Por que isso? Porque se eu colocar isso, o que tiver dentro do tbody, ele vai inserir um vazio ali. Então, ele vai limpar. Ele vai limpar e aqui ele vai executar de novo for, blá, 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 blá. E se der tudo certo, ele vai inserir as linhas, né, dos novos resultados. Isso já deveria funcionar, tá? Só faltou um detalhe. Eu preciso, aqui o que eu estou fazendo, eu estou declarando a função, mas eu ainda não estou executando ela, não estou chamando a função. Então eu preciso chamar essa função em algum momento. No caso, eu quero quando clica aqui, ó. Tá? Para isso tem duas maneiras. A maneira mais simples seria vir aqui no próprio botão e colocar um atributo chamado JavaScript. E aqui a gente bota a função aqui dentro. Tá? Assim ele já... desculpa. Viajei legal agora. Não é JavaScript, é onClick. Isso, até apareceu para mim aqui. E aí aqui dentro tem que ser JavaScript. E se eu não me engano é assim que se faz. Eu particularmente acho que eu nunca usei. Mas se eu não me engano é assim que se faz. Só que ainda assim eu preciso passar um valor aqui no lugar dessa URL. Eu preciso informar qual a URL. E aqui, nessa altura, eu não sei qual é a URL. Eu não tenho como pegar esse valor. Então, eu não vou usar assim. Eu vou fazer da maneira que eu acho que é mais correta. Aqui embaixo, a gente vai informar o ID do botão, o btn next. E a gente vai dizer que on. Esse on funciona numa ideia mais ou menos de quando. Tá? Quando clicar. E aqui eu digo o que eu quero que aconteça. Tá? Aqui eu poderia simplesmente colocar a função. Entenderam? Só que eu ainda não tenho esse valor aqui. Então eu preciso pegar esse valor em algum lugar. O que eu poderia fazer aqui é de onde eu tiro esse valor. Eu tenho que armazenar essa URL em algum lugar e depois eu tenho que recuperar ela aqui. Tá? Quando que eu sei, né, onde eu obtenho o valor dessa URL?
é quando eu faço essa requisição aqui. Porque aqui eu pego a quantidade dos pokémons dentro de response count, eu pego a lista de pokémons dentro de response results, e se a gente olhar lá na API, eu também pego dentro de next a URL que eu quero. Então eu posso fazer aqui, ó, a mesma coisa. Var, vou botar aqui URL next, recebe response.next. Então aqui nessa variável está armazenada qual é essa, né, URL que eu preciso. Eu só tenho que mandar agora como é que eu mando ela para cá, tá? Então eu posso armazenar isso em algum lugar que depois eu vá poder recuperar. Se eu colocar dentro de um botão, por exemplo, ele vai substituir esse texto aqui pela URL. Aí não ficaria muito legal, tá? Então, para isso, a gente tem um macete que é muito legal, que são os data atributos. Praticamente em todas as tags, a gente pode usar um atributo data de uma forma genérica. Então, ele vai servir para aquilo que a gente quiser. Então, aqui no próximo, eu vou declarar assim, ó, data, que é o atributo desse botão, que é obrigatório colocar data, tá? Porque para depois a gente poder recuperar. E aqui eu dou um nome para ele. No caso, eu vou dar URL next. Tá? Quando chegar no início, na primeira vez, ele não vai ter valor nenhum, ó. Tá limpo. Mas aqui, quando eu descobrir qual é a URL dele aqui, eu posso chamar agora o botão aqui, que é o btn next, e eu posso informar aqui que eu quero alterar o atributo dele, o attr, e eu informo qual atributo. É o data, como é que eu botei lá? URL next, né? Vírgula, e aí eu informo o valor, URL next. Então, quando ele chegar aqui, o que ele vai fazer é alterar isso aqui, que está vazio, né? Por um valor. Qual valor? URL next, que é o endereço da próxima página. Vamos ver se está dando tudo certo. Tá? Puxou tudo, tal, bababá. Então aqui ele tem que ter alterado. Ó, data URL next tem um endereço aqui, tá vendo? pocapi.com, bababá. Então já está chegando aqui. Se já está chegando aqui, eu já posso recuperar lá na nossa função. Então, ao invés de fazer isso aqui, eu vou declarar aqui a função. E aqui eu vou dizer o que ele quer fazer, tá? Eu quero que quando clicar, ele execute essa função aqui que a gente criou. Então, vou copiar e vou colar aqui embaixo. Feito isso, ele já está executando. Só que eu preciso passar aqui dentro o endereço, que no caso vai ser, vou botar aqui var URL next, recebe o ID do btn, né, btn next, é praticamente a mesma coisa aqui, tá? Vou pegar, copiar e colar aqui, ó. Só que se eu informar assim, tá? Eu estou inserindo esse valor dentro desse atributo. Se eu tirar isso aqui, eu estou recuperando esse valor. Tá? Então, eu estou jogando o valor que tiver dentro desse data URL next para dentro dessa variável, que é o que eu preciso aqui no lugar dessa URL. Então, agora sim, quando clicar no botão next, ele vai executar uma função que vai ser colocar dentro dessa variável o que tiver dentro do atributo data URL next do botão btn next. E aí ele vai pegar essa variável e vai chamar essa função, passando para ela, né, essa variável, tá? Então, quando chamar essa função, ele vai executar o que eu pré-defini aqui dentro, que basicamente é
uma requisição para API novamente, igual a gente fez aqui, papapá, mesma coisa. Só que a única coisa que muda é que eu estou passando essa URL aqui, que eu passei como parâmetro, que a URL vai mudar a cada página. E antes de fazer aqui os insert das linhas da tabela, eu estou limpando o corpo da tabela para receber os novos dados. Se deu tudo certo, quando eu clicar nesse botão, ele tem que ir para a próxima página. Ó, plim, Pokémons novos. Se eu clicar de novo, ele tem que ir para a próxima página. Plim, não foi. E aí a gente vai ver qual que foi o erro. Ó, ele não está indo, tá vendo? Ele não está indo. Ele está travado naquela URL que a gente botou. Ele não está mudando a URL, ó. Offset 2020. Quando eu clico, 2020. Não está acontecendo nada. O que aconteceu? Aqui, a primeira vez quando eu faço a recuperação dos dados, eu fiz isso aqui, ó. Eu passei o next para dentro dessa variável e passei o valor para dentro do atributo data URL next. Mas quando eu estou clicando, ele não está mais executando isso aqui. Ele está executando esse aqui que está dentro da função next page. E aqui eu não fiz aquilo, ó. Eu não fiz, tá vendo? Então eu poderia simplesmente dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V, vou botar mais para cima. Aqui. Agora, feito isso, deve ficar infinito. Infinito. Ó, segunda página, terceira página. Agora ele vai até o fim. Quarta página. Aí tem todos os pokémons aí, ó. Quinta página. E aí vai indo, ó. Vai trocando os pokémons, ó, de várias temporadas, no caso. Em algum momento vai dar erro, porque vai chegar no fim da listagem e não vai ter um next, uma URL next. Então seria bom se a gente colocasse uma validação, né? Caso eu esteja na última página, então o botão fica desativado. Da mesma maneira, né? Quando eu estiver na primeira página, seria bom que esse botão aqui do anterior ficasse desativado, porque não tem nada antes. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pô, tem Pokémon. E a gente tá indo de 20 em 20, né? Vai demorar uma década para chegar lá. Vamos fazer aqui o botão Prev, o anterior, que não tá acontecendo nada. Montex, seja bem-vindo, meu querido, minha querida, sei lá. Tamo junto. Vamos fazer essa parte do Prev aqui rapidão, tá? Basicamente, ele tem que fazer exatamente a mesma coisa, só que ao invés de URL next, onde tiver next aqui vai ser prev, né? Vou botar até antes, aqui, ó. Prev. Prev aqui, e aqui vai ser prev também, e aqui vai ser prev também. Tá? Copiei aqui em cima, né? Abaixo do em cima do next aqui, eu vou colocar ele também. Feito. E agora eu preciso aqui no prev fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Colocar um atributo, o data atributo. Tô aprendendo HTML orientado a objetos. Alguém te enrolou então, meu velho. Não existe HTML orientado a objetos. E aqui faltou fazer a função do prev. Prev. Opa. Então, basicamente, eu só copiei e colei, gente. Só copiei e colei. Prev, só tem que cuidar aqui, ó, que o nome ficou com P maiúsculo. Aqui é minúsculo. E aqui, btn prev. Eu só copiei e colei. Se tudo deu certo, eu acho que não.
que deu um errinho aqui. Vamos ver o que foi o errinho. The is not defined. Olha aqui que louco, ó. Às vezes isso acontece na programação, ó. Ficou um D. Eu devo ter apertado no teclado aqui, ó. Sem querer, ele ficou perdido aqui, ó. Tá? Mas isso foi bom porque eu já vi uma coisinha aqui também. Eu fiz um next page, né? Eu teria que fazer aqui, copiar tudo isso aqui e colar e fazer o prev page, uma outra função. Porque quando eu clicar no prev, na verdade, eu não vou chamar o next page, vou chamar o prev page. E agora sim. Se tudo der certo aqui, eu vou avançar. Foi. E aqui eu vou retornar para a primeira tela. E não foi. Ó, ele continua avançando. Tá dando algum erro. Vamos ver onde está o erro. Quando eu clico no prev, ele busca o URL prev do atributo data prev, executa a função prev, URL prev, tá certo. A função prev page recebe, bota o URL aqui, pega aqui, deixa eu ver, pega aqui, tá certo, prev. Talvez o botão da URL prev. Deixa eu ver aqui, o URL prev, tá certo também, tá tudo prev. Deixa eu inspecionar o elemento. Olha, ele já está recebendo aqui, então tem algo errado aqui já no início. Quando ele chega aqui, o URL prev... Ah, tá aqui o erro, ó. Urizada. Tá aqui o erro. Eu estou pegando o response next e botando dentro da variável prev, né? Lá na API a gente vê que o next é para a próxima página. O previous, esse cara aqui, que é para anterior. Então aqui eu tenho que botar previous. E aqui eu tenho que botar previous. E aqui eu tenho que botar previous. Então, isso deve ter resolvido o nosso problema. Então, avancei. Mudou. Agora, voltei. Voltou. Tcharam! Temos uma página. Temos um site paginado, com ida e volta. Ó. Vamos ver aqui. Ó, o último é o Voltorb. Avancei e virou estário. Então, se eu voltar, tem que ser o Voltorb aqui. Ó, o Voltorb. Então, agora eu posso navegar tranquilamente. Ó. Poderia ainda fazer coisas mais elaboradas. Eu posso, né? Geralmente, numa listagem de um sistema, de um site ou de qualquer coisa, geralmente aparece escrito assim, ó. Exibindo registros de até. Então, eu poderia fazer isso, assim, ó. Exibindo registros de 11 até 22, né? Ou de 15 até 37, não sei. De acordo com a página que eu estiver. Poderia fazer isso. E também poderia fazer algo interessante, assim, né? Vamos desativar esse carinha aqui, ó. Quando for a primeira página, como não tem uma página antes, ó, não acontece nada, eu não vou deixar ele nem clicar. Quando chegar na última e não tiver uma próxima, eu não vou deixar nem clicar, sabe? Dá pra gente fazer isso. Mas primeiro, existe um conceito na programação que daí eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse ponto, tá? Existe um conceito na programação que é don't repeat yourself, né? Não repita si mesmo. Se vocês analisarem a função nextPage e a função prevPage, vocês vão ver que elas são praticamente a mesma coisa, né? A única diferença delas aqui é onde elas são chamadas, ó. Essa aqui, a prevPage, é chamada quando
eu clico no prev e o next page é chamada quando eu clico no next, no botão next. Então, se as duas funções elas são praticamente a mesma coisa, ou elas exercem a mesma função, a gente poderia ter uma função apenas, e não duas. Né? Nesse caso, elas fazem exatamente a mesma coisa. Quando tu clica nelas, elas fazem uma requisição para essa URL, e aqui o que tem dentro aqui, ó, até se eu der uma pesquisada aqui, ó, eu fiz um Ctrl D para ele buscar por trecho de código semelhante. E olha só, ele selecionou tudo, ó. Então tudo isso aqui está igual. Se tudo está igual, eu vou vir aqui na prev page e vou deletar ela. Eu poderia, como eu deletei, eu poderia só fazer isso aqui, ó. Next page. E vai funcionar. Tá? Tadeuzinho, seja bem-vindo, Tadeuzinho. Se eu fizer isso, vai funcionar. Só que ele está ainda com um nome que não está legal, porque next nos remete a próximo. Então, eu não vou fazer next. Eu vou mudar o nome da função só para page. E aqui eu vou deixar page. Tá, então, o que muda? Boa noite, seu Tadeu. O que muda? Né? O que muda se eu estou executando a mesma função? Tá? Se eu estou executando a mesma função, o que muda? Por que aqui vai vir para a página anterior e aqui vai vir para a próxima página? O que muda das duas? O valor da URL. É isso que muda. Aqui eu estou passando, né, o valor que está dentro do atributo data URL prev do botão btn prev. E aqui eu estou passando o que está dentro do data URL next dentro do botão btn next. Então, num botão tem um valor e no outro botão tem outro valor. Então, eu não precisaria nem falar URL prev e URL next. Eu poderia só colocar URL. Simplesmente, já que agora a gente está usando para tudo. Fechou-lhes. Se tudo deu certo, eu vou conseguir deixar dinâmico e voltar, ó, minha lista de Pokémon sem, né, nenhum problema. Porque no final das contas, a função é a mesma que é executada nos dois botões. Só muda o valor do atributo URL. E nós podemos ir mais além. Por quê? Se nós pararmos também para analisar, essa requisição aqui que a gente fez para a API é muito parecida com essa requisição que a gente faz no início da página, quando a gente recarrega a página e ele traz a primeira listagem, certo? O que muda de uma para outra? Na primeira vez que a gente busca, a gente faz esse carinha aqui, ó, tá? Que é o count, né? A gente seta ali, exibe lá em cima a quantidade de pokémons, tá? Então, se eu botar esse cara aqui para dentro dela, já está resolvido. Mas tem mais um detalhe aqui, né? Vocês lembram que quando a gente executa aqui, né? A gente limpa aqui, ó. Antes de fazer a inserção dos elementos, a gente limpa o HTML do Tbody. Na primeira vez que vai buscar, o Tbody já está limpo. Se vocês olharem aqui no código, ele já está limpo. Então, se eu tiver essa limpeza do Tbody ali fixo na page, não vai ter problema. Ele vai sempre executar mesmo. Então, o que eu posso fazer? Cara, eu posso simplesmente tirar essa get aqui, papapá, deletar ela e chamar a nossa função page aqui. Que ela vai executar lá o comando. Só que lembrando, né, toda vez que a gente chama a função page, a gente precisa passar uma URL para ela.
que nesse caso vai ser a base URL. Pura? Não, não vai ser pura. A gente tem que ver lá na API. Aqui, ó, barra Pokémon. Falta isso aqui. Vai ser a URL mais, opa, barra Pokémon. Se tudo deu certo, né? Se tudo deu certo, tá? Tem alguém me chamando para jogar alguma coisa. Se tudo deu certo, quando a página, vou diminuir aqui, ó. Quando a página carregar, ele vai criar essa constante chamada base URL com esse valor aqui e já vai executar a função, né? Executando essa função nossa aqui que a gente criou, que vai fazer a requisição para a API e vai executar todos aqueles comandos que a gente pediu para ela fazer. Depois disso, ele vai dizer aqui, ó, quando eu clicar no botão prev, ele vai executar essa mesma função, mas ele vai mandar, né, outro valor de URL para aquela função. E aqui, quando clicar no botão next, ele vai mandar outro valor. Se tudo deu certo, o site vai continuar funcionando normalmente. Ó, já carregou, entendeu? Ele já carregou e já chamou, já invocou a nossa função lá. Então tá funcionando. E se eu fizer aqui, ó, vai continuar indo e voltando. Estão vendo? Então agora a gente poderia fazer aquela questão que eu falei para vocês. A gente pode agora trabalhar com a ideia de quando for a primeira página, vamos desativar esse botão. Quando for a última página, vamos desativar esse botão. Primeiro a gente precisa saber o seguinte: quando é a primeira página? Quando é a última página? Para isso, a gente tem lá na API, ó, quando é a primeira página, o previews vem nulo. Então, onde é que eu pego o previews? Aqui, ó. Estão vendo? Eu boto ele dentro de URL prev. Então, eu posso dizer assim para ele, ó. Se o URL prev, né, existir, então ele vai fazer isso aqui. Certo? Se o URL prev existir, ele vai entrar aqui. Agora, se ele não existir, que daí eu estou na primeira página, porque daí não tem uma página anterior, eu vou pegar o botão, que é o prev, né? Eu vou pegar o botão e vou dar um outro atributo para ele, que é o disable. Disabled, que vai receber o valor de disabled. É assim. Nem lembro direito como que é. Vamos ver. Ó, não consigo mais clicar. Tá vendo? Eu tô na primeira página, não consigo mais clicar. Só que agora nossos... Ah, eu tô com a câmera bem na frente, né? Vocês nem pra me falar, né, gurizada? Deixa eu botar ele mais... Não dá pra botar mais pra cima. Deixa eu botar a câmera aqui, ó. Ah, vocês não avisam, né, seus... Pronto. Eu dele clicar nos botões aqui, vocês não falam. Ó, agora ele vai pra frente. Só que eu preciso liberar esse botão aqui quando, né, quando não for a primeira página. Como é que eu faço isso? Eu já tenho lá no meu código, lá, eu já sei que quando tiver o valor, vai entrar aqui. E quando não tiver o valor, vai entrar aqui. Então, quando não tiver o valor, eu adiciono o atributo disabled. Mas se tiver o valor, a primeira coisa que eu vou fazer é remover o atributo disabled. Então, eu faço um remove attr. Entendeu? Aqui eu adiciono um atributo e aqui eu removo o atributo. Então, se existir o valor dentro do previews, ele vai remover o atributo, né? Se não tiver o atributo e tu botar para remover, não vai dar nada. E vai adicionar o valor. Aí, quando tiver valor, quando não tiver valor, ele vai adicionar o atributo. Então, se tudo deu certo,
Na primeira página ele vai estar desativado. E quando eu for para a segunda, ele ativa. Estão vendo? Agora, se tudo der certo, né? Quando eu voltar para a primeira página, ele tem que desativar de novo. E desativado. Então, feito isso, para fazer no Next, seria a mesma ideia. Ó. Eu vou copiar isso aqui. Eu vou colocar aqui dentro. Né? E eu vou substituir. Ó. Aqui é quando a gente atribuir o valor, que está aqui. Ó. Então, eu vou pegar o BTN prévio, vou botar Next, vou mudar para Next. O disabled, tá tudo certo. Aqui está o URL Next, aqui está o URL prévio ainda. Pronto. Agora, se eu chegar na última página, lá na última página, que daí eu não sei qual que é, vou ter que clicar aqui 1 milhão de vezes, eu acho. Eu tô fazendo 1 milhão de requisição, que daqui a pouco os caras me banem da API deles. Vamos ver se eu consigo chegar até a última página. Deixa eu ver aqui. É 1302 pokémons. Qual que é esse pokémon aqui? É o 10.185. Ué? Estranho. 10.215. Será que é 1.302 páginas? Ó, cheguei na última. Bloqueou, tá vendo? E é um Pokémon totalmente estranho, meu Deus. Parece uma pedra. Terapagos. Terapagos. Sei lá. 10.200. Eu acho que isso aqui é o número da página, gente. Não é o número... Eu achei que era a quantidade de Pokémons. Eu acho que é o número da página. Então tem que mudar esse texto aqui, né? Contém... atualmente a nossa base de dados contém... páginas de Pokémon. Pronto. Aí não fica tão errado. Clean. Como a gente sabe a quantidade de páginas que existem, a gente poderia também, entre o anterior e o próximo, a gente colocar as páginas. Para evitar de tu ter que ficar fazendo isso aqui, ó. Se eu quero ir já direto para a página 10, era só clicar na página 10, entendeu? Então dá pra gente fazer isso também. O que mais que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia, ao invés de exibir em lista, assim que nem eu tô fazendo, a gente poderia exibir em cards. Aí ficaria assim um do lado do outro, assim, sabe? Mas do que eu prometi para vocês, né? Que era a questão do framework para facilitar a construção do site e tudo mais, né? Nosso projetinho de Pokémon acho que já tá, digamos que, funcional. Já tá bonitinho. Teria que só botar o nome de vocês aqui, tá. E peguem essa, ó. Olha só, tem muita empresa que no teste, para passar na empresa, tem muita empresa que usa essa API do Pokémon aqui como teste. Então, se vocês pegarem uma empresa dessas, ainda mais para Dev Júnior, né, que o cara está recém começando, vocês já vão começar com um pé lá na frente. Vocês já vão ter uma certa intimidade, experiência com essa API e vão conseguir fazer um projetinho mais ou menos, né, bonitinho. Então, se vocês não pegaram as outras aulas, peguem, assistam as outras aulas. Só lembrando que a última aula é uma reexplicação da penúltima aula, porque a penúltima aula ficou bem difícil de entender essa questão de APIs e tudo mais, tá? Então, nosso projeto de Pokémon, vamos encerrar ele aqui, tá? Se vocês quiserem evoluir ele mais tarde, a gente pode evoluir ele com algumas ideias e tudo mais que a gente pensar pelo caminho.
Mas eu preciso mostrar para vocês esse carinha aqui, ó, que é o Bootstrap. O Bootstrap, ele se torna algo tão básico depois na vida de vocês, assim, que é até estranho da gente estar falando sobre ele. Tá? Mas ele nada mais é do que um frameworkzinho para a gente construir o site, a estrutura, de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida. Para evitar da gente estar fazendo isso aqui, ó. Que eu fiz aqui, ó, injetando um CSS todo do zero aqui. Ele já carrega com ele muita coisa. Então vamos só dar uma olhadinha aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, que nem eu expliquei para vocês, já que a gente vai usar ele, a gente tem que olhar a documentação. E aqui ele ensina, ó, Kickstart, né, é o início rápido. Então ele tá aqui o HTML do cara, papapá. Ele pede para tu colocar um viewport. Meu gato pulou em cima da minha mesa do computador. Não era nem para ele estar aqui. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, é pegar esses dois carinha aqui, ó, esses dois meta aqui, tá? E vamos colocar aqui no nosso site. Tá. Ele já tem aqui o viewport, ó, mas vamos substituir aqui. Acho que não mudou nada, na real. Mudou de 1.0 para 1, não mudou nada. Aí ele pede que eu inclua o Bootstrap CSS e JavaScript. Aqui dá um oi pra câmera aqui, já que quer aparecer. Dá um oi pra câmera. Que atenção. Inclua, né, o CSS e o JavaScript. Coloque o link tag no head para o seu CSS e o script tag no seu JavaScript bundle, que a gente não está usando. Mas a gente pode usar aqui, ó, que nem ele fala aqui, antes de fechar a tag body. E aqui ele tem os dois. A gente vai pegar aqui o CSS e vai colocar aqui em cima. E aí a gente vai pegar o JavaScript. Meu Deus, gato, não pode estar carinha agora. Ele não quer descer, ó. Sem vergonha, não quer descer. Fica em cima aí, então. Fica aí. E ele tá gordo, ele fica pesando. Vamos botar o JavaScript lá embaixo. Aqui, ó. Aqui tá o nosso jQuery. A gente vai botar o JavaScript do Bootstrap aqui. Eu acho que só fazer isso não vai mudar nada no nosso site. Vamos dar um F5 aqui. Acho que mudou, né? Mudou a tabela, no caso. Vai embora. Mudou a tabela ali, mudou um pouquinho a nossa tabela aí. O que a gente poderia fazer aqui, ó? Ali o botão, ó. Estão vendo? O botão mudou. Então a gente poderia vir aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer dois botãozinhos bonito para encerrar essa parte, que daí na próxima aula a gente vai entrar mais a fundo em cima desse framework, tá? Vamos procurar aqui, ó, buttons. Componentes. Aqui, ó, buttons. Eu vou clicar aqui e olha só. Já tem os buttons aqui, ó. Já mais ou menos prontinhos, estão vendo, ó? Então eu vou pegar esses primeiros buttons aqui. Eu vou pegar esse primary. O que eu faço? Eu pego a classe dele, ó, btn primary. E aí eu vou vir aqui nos nossos buttons e vou adicionar aqui class btn primary. Class btn primary. Feito isso, eu só vou atualizar aqui, ó. E olha como ficam nossos botões. Olha que coisa mais chique, gente, ó. Ó. Uma coisa mais bonitinha. Já estão
Prontinho, tá vendo? Olha que facilidade. Eu não precisei dizer que a cor era azul, que a fonte era branca, que eu não precisei botar um padding aqui, não precisei centralizar o texto, eu não precisei fazer nada, é só botar uma classe. E aí eu só vou botar aqui, ó, o para voltar eu vou botar de outra cor. Para voltar eu vou botar esse... Não, para avançar eu vou deixar verde, para voltar eu vou deixar azul. Então, primary é o azul e o success é o verde. Então, aqui no next, success. E aí, vendo aqui como fica, ó. Pronto. Próximo e anterior, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Já tá prontinho pra gente usar, tá vendo? E aí a gente poderia trabalhar mais coisas aqui. Dá pra, na tabela, aqui, ó, table, vou botar a classe. Eu gosto de botar a classe depois do ID. Classe, eu vou botar table. E eu não sei se vai mudar alguma coisa. Ah, mudou, ó. Preencheu tudo. Tá vendo? E aí eu vou colocar aqui para cada linha ser de uma cor diferente. É table. É isso. Acho que é assim. Não. Acho que é um P só. Ó. Olha que coisa, gente. Eu poderia até colocar assim, eu acho que a imagem, a primeira, né? A primeira coluna aqui que é a da imagem. Eu vou botar uma classe. Eu vou deletar isso aqui porque agora eu estou usando o Bootstrap. Que acho que é W50, acho. É o ó, 50%, tá vendo? Mas é muito, né? 50% é muito, então eu vou botar 10. Não, não foi. Aí eu ratei. Deixa eu ver aqui. Ué, cadê a... Aqui. Aqui, ó. Olha, ele não está recebendo o W10, então não tem. Então a gente poderia vir aqui e digitar assim, ó. Bootstrap widths. São as larguras, né? Ele vai vir aqui no sizing, ó. E vai mostrar aqui os modelos, ó. 25, 50, 75. Né? Eu acho que o 25 deve ser o menos, o menor. Tá, então eu vou botar 25 lá. 25. Vamos ver? Fechou a lição. Mas eu poderia criar uma classe, né? Já que, eu quero menor ainda, então eu vou criar uma classe. Posso criar uma classe. E por aí vai. Aí a gente pode botar margem, tudo através dessas classezinhas. Na próxima, já que a gente vai mexer, vamos fazer o seguinte, já que a gente fez esse sitezinho do Pokémon, na próxima aula vamos entrar mais a fundo nessa questão do Bootstrap. A gente vai colocar um banner aqui, tá? Para fazer um carrossel de imagens dos Pokémons. E a gente vai mudar esses caras aqui, ó, para cards, para eles ficarem um do lado do outro. Mais ou menos, deixa eu ver se tem alguma coisa de cards aqui. Componentes card. Ó, tá vendo os cardzinhos? Olha como fica trio, ó. Tá vendo o cardzinho? A gente pode pegar esse cardzinho aqui e usar ele. E aí a gente bota a imagem do Pokémon aqui, o nome, descrição não tem, né? Mas a gente pode fazer um botão para ele abrir a página do Pokémon com todas as informações dele. Algo assim a gente poderia fazer. Aqui tem card, lista e por aí vai. Carrossel também é legal. Ó, é isso aqui que a gente vai fazer na próxima, ó. A trocar as imagens conforme vai passando. E aí vocês quiserem, eu vou colocar lá no chat da live lá. Se vocês quiserem, depois deem uma olhada nesse site aí e ver tudo que ele oferece para nós. Beleza, gurizada? Vamos encerrar por aqui, já que metade de vocês está sem microfone. Pessoal da live também, eu vou, na segunda-feira que vem, a gente dá uma continuação nesse nosso projetinho de Pokémons.
Beleza, então? Abraço para vocês. Nos falamos. Valeu, falou.